Rosana, nós não teremos uma prece inicial antes da gente começar? Parece que travou. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a abertura. Ô, Giane, faça a prece inicial para a gente, por favor. Olá, bom dia. Faço sim, com certeza. Então, Senhor Jesus, nos encontramos agora reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho de Luz. Senhor, estamos aqui conscientes, nessa manhã de sábado, o quanto é importante para a gente as informações que aqui teremos e também, Senhor, as emoções que nascerão dessas informações, porque as reflexões, Senhor, nos faz sentir diferentes. Por isso, permita-nos o estudo com a gratidão, Senhor, do compartilhamento de emoções, que a nossa união seja suficiente para gerar bons fluidos e que possamos, Senhor, ter um excelente dia. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Estou com as vibrações dessa prece, vamos dar início ao estudo de hoje. O curso de Iniciação Espiritismo. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 13 e o capítulo 14, né? Do livro Iniciação Espiritismo, da Terezinha Oliveira. Obviamente, né, o livro básico, né, é o da Terezinha, mas eu inseri algumas outras informações para que a gente possa realmente entender um pouco essa questão do casamento, né, relacionada com a doutrina. Né? É uma maneira de nós analisarmos, né, dentro da ótica espírita, né, como se processa a questão do casamento, né, muito diferente que se observa em relação às doutrinas dogmáticas, né, porque elas têm todo um ritual em relação a isso. Né, e a doutrina busca, na essência daquilo que nos é trazido e nos é mostrado através do Pentateuco, né, até mesmo, né, dentro da nossa concepção, né, como é que se deve processar a questão do casamento. Né. O primeiro passo que nós vamos iniciar, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Nós sabemos que a lei da natureza rege, né, todos os nossos atos, nossas ações. Né? E os espíritos respondem, constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Né? Então, nós sabemos que dentro das leis da natureza, nós temos a lei de sociedade, né, que nos dá a oportunidade de nós vivenciarmos, né, o outro. Né? Nós necessitamos de estar junto com o outro, né, para que nós possamos realmente progredir, evoluir. Né? E, dentro da própria resposta dos espíritos, eles colocam, né, constitui um dos primeiros atos de progresso. Né? O progresso é uma das leis divinas. Né? E, obviamente, né, constitui um fato que nós devemos cumprir uma lei que é irrevogável e é imutável, né, que é essa lei do progresso. Né? E, obviamente, essa união permanente de dois seres nos dá essa oportunidade, né, de nós buscarmos aí, né, através da solidariedade, né, o nosso progresso, né, obviamente, aí a nossa evolução. Né? E nós sabemos que o casamento, né, nós temos que de ordem divina é a união dos sexos, ou seja, a questão da reprodução. Né? Imutável só o que vem de Deus. Condições que regulam a união, né, são humanas, né, e variam segundo os costumes e necessidades locais. Por que a gente colocou isso? Né? Porque nós temos as leis divinas, que são imutáveis, né, e nós temos as leis civis. E dentre as leis civis é que nós temos essa questão do casamento, que atende as necessidades, né, as particularidades existentes em vários locais, né, cada um tem uma concepção diferente, né, muito diferente das leis divinas, que a lei divina, da ordem divina, é a união do sexo, né, que
prepondera aí a questão da reprodução, né? E isso, né, é que a gente pode tirar, né, dentro daquilo que nos colocado pela lei, né? E a gente faz uma série de questionamentos em relação a isso, né? O que seria verdadeiramente o casamento segundo a doutrina do Espírito? Primeiro, né, união de duas pessoas, que obviamente, né, é uma parceria, né, de espíritos que se reencontram e se auxiliam mutuamente para objetivar o progresso, né, se progredir, né? Precisa ser baseada no amor, respeito, afinidade. Achei que tivesse caído, né? Respeito, afinidade, amizade, compromisso, carinho mútuo, concentração do casal para a formação do lar, educação, tolerância, compreensão, pequenos gestos diários de amor, né? Ou seja, levar uma vida conjunta. Então, tem uma série de predicados, né, que preconizam realmente o que se determina como casamento, né? São várias situações colocadas que empreendem a compreensão, né? o, a condição, né, de solidarizarem, né, em relação àquilo que é o principal fato, que é o amor, né? Tem um compromisso de crescimento na espiritualidade, espiritual, moral e intelectual, né? Um amparando o outro, né? Então, a solidariedade fraterna, como foi colocado anteriormente, né, preconiza exatamente isso, né? É um compromisso de crescimento espiritual, né? Onde nós temos aí três preceitos, o espiritual, moral e intelectual, de forma que um possa amparar o outro. Nós temos ainda, né, quais os requisitos necessários para que uma relação se configure efetivamente como um casamento, né? Então, o primeiro passo é o compromisso mútuo, envolvimento, objetivos fins de vida, respeitar não só na fidelidade, mas sim os ideais que ambos têm para o crescimento individual, né? Então, a solidariedade fraterna, como foi colocada, né, ela caminha exatamente para esse entendimento, né? Um outro questionamento, né, que se faz: quais as responsabilidades que um casamento implica aos cônjuges, tanto material quanto moral e espiritualmente? Primeiramente, né, o equilíbrio, o físico, o moral, espiritual, né? Mais tranquilidade nas provações. Fé e equilíbrio espiritual. Vencemos problemas materiais, consertamos erros, resultado do esquecimento, né? Muitas vezes da moral de Jesus, né? E Jesus nos trouxe um caminho e muitas vezes, né, esses problemas materiais, né, são consequências de atos nossos, né, quando a gente esquece exatamente qual é o verdadeiro caminho, né? Isso aí, obviamente, ligado ao nosso livre-arbítrio, que nos dá o direito de escolha, né? E, obviamente, né, quando a gente foge dessa fé e dessa questão do equilíbrio moral, né, obviamente, aí, né, nós vamos bater com problemas materiais, né, que são consequências dos nossos atos, muitas vezes, aí, né, invigilantes. Um outro questionamento, né, que a gente faz: qual a finalidade do casamento? Então, no primeiro questionamento, na primeira tela, a gente colocou, né, que é o cumprimento da lei maior, que é a lei do amor, né? São a união de dois seres, atendendo, né, a condição, né, reprodutiva, né, mais baseada no amor, né? Então, aí, a resposta, além da união do sexo, para operar a renovação dos seres que morrem, né, é um crescimento a dois, reajustando os erros do passado, né? É interessante, né, quando a gente pensa que a necessidade, né, quantos espíritos existem, né, estão na erraticidade, buscando, né, estarem novamente, né, reencarnados num corpo físico, então tem essa necessidade, né, dessa substituição dos seres, né? Haja vista que nós temos uma quantidade muito maior, né, de espírito na erraticidade do que propriamente dentro da matéria, né? Muito bem, né? E
principalmente consertar, reajustar os erros do passado, né? E nós sabemos que em todas as relações existem erros do passado a corrigir, né? São necessidades, né, que nós empreendemos pelo fato de estarmos realmente no mundo, né, de provas e expiações. E aí, lá no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, ele coloca, em relação aos casamentos, né, ele classifica os casamentos, né, em cinco itens. Primeiro, os casamentos chamados acidentais. São o encontro de almas menos elevadas espiritualmente, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Pessoa que se vê, se conhece, se aproxima, né? E aí, ligado ao livre-arbítrio, né? E nós sabemos que o livre-arbítrio nos dá o direito de escolha, é importante repetir isso, e você é responsável pelas pessoas que cativam, né? Os casamentos acidentais nos dão essa possibilidade, né? É algo que acontece, né? Através de atrações momentâneas, né? Chama-se atenção e acaba acontecendo, né? Nós temos aqueles casamentos chamados provacionais, né? Encontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. A maioria dos casamentos obedece a essa classificação. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam como amortecedores. E aí a gente fala em questão de virtudes, né? Virtudes nós precisamos conquistar. E nós temos duas árvorezinhas aí, né? Dois galhos, né? Dessa árvore chamada virtude, que é a tolerância e a humildade, né? Em ambas as situações, nós precisamos o quê? Conquistar, né? Então, nós precisamos trabalhar para que a gente possa conquistar tanto a tolerância quanto a humildade, né? E os casamentos provacionais nos dão essa oportunidade. Nós temos também os casamentos chamados sacrificiais, né? Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada. Com o objetivo de redimi-la, pode ser o homem ou a mulher o sacrificado, né? Quantas situações a gente percebe, né, que existe esse tipo de situação, né? Um casal, né, colocado, né, para vivenciar situações juntas, sendo que um, né, necessita, muitas vezes muito mais iluminado do que o outro, na busca de poder redimir, buscar redimir, né, o outro companheiro, né? O outro tipo de casamento que nós temos é os chamados casamentos afins, né? Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Olha que interessante, né? Em reencontro de corações amigos para consolidação de afetos, né? E o último, nós temos os chamados casamentos transcendentes, né? Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais, né? Almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Então, a gente tem aí, né, Martins Peralva traz para a gente os 5 tipos de casamentos, né, situações que acontecem, né, onde dois seres se consorciam, né, para buscar aí, né, o atendimento das situações aos quais, né, ambos se colocam atendendo a essas condições aos quais a gente acabou de citar, né? Muito bem, né? Então, primeiramente, né, nós vamos também colocar em relação ao casamento, que o casamento tem reunido os mais variados tipos evolutivos, demonstrando que a união na Terra funciona como um meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual, e, em sua maioria, como instrumento de reajuste, né? Então, a resposta, uma das respostas que os espíritos deram, né, que muitas dessas uniões é exatamente, né, buscar, são seres que se reencarnam, né, para buscar se reajustar, né, obviamente de situações de encontros, né, lá no pretérito, que necessitam, né, estarem juntos numa encarnação próxima, né, para se reajustarem, para buscar aí, né, o seu progresso, né, a sua forma de evoluir, né? E, na verdade, né, eu entendo que isso seria uma oportunidade de crescimento, né? É assim que a gente deve pensar, né, essa questão, né, aqui colocada, né? A afinidade espiritual, né? E, obviamente, a necessidade aí, né,
do reajuste, é um instrumento de reajuste entre os dois seres. Muito bem, né? Emmanuel também traz para a gente algumas assertivas, né, interessantes, lá no livro Vida e Sexo, onde ele coloca o seguinte: o casamento implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo de assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, na criação e desenvolvimento dos valores para a vida. Né? É interessante como Emmanuel coloca. Né? Duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Né? Essa união reflete as leis divinas. Né? Nós sabemos que as leis divinas são gravadas na nossa consciência. Né? Então, ambos, né, têm essa oportunizada, né, essa situação de cumprimento das leis divinas que estão gravadas na consciência de ambos, né? Mas, né, que o fato de estarem juntos configura uma situação de forma que eles possam desenvolver valores para o crescimento da vida, né? Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. Isso é Emmanuel que traz para a gente, né? Claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Né? Por que ele é livre para definir as próprias resoluções? Pelo livre-arbítrio, né? E ele tem o direito de escolha. Né? E, dentre as leis divinas aos quais a gente citou, tem a lei de liberdade, né? Que pressupõe que nós devemos respeitar o outro. Assim como nós devemos respeitar, o outro deve nos respeitar. Né? E, obviamente, dentro do casal tem que existir, né, essa compreensão, né, essa busca de estarem, né, compartilhando, né, o mesmo espaço, mas respeitando o direito do outro. Né? E Emmanuel coloca isso, né, de forma bastante assertiva. Né? E ele ainda continua colocando que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Né? Olha que interessante como Emmanuel coloca. Né? Equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo. Que compromisso afetivo seria esse? Na verdade, né, é o amor. Né? O casamento pressupõe-se, né, somente existe o casamento se existe o amor. Né? Daí, né, é que a lei divina ela pressupõe isso. Né? A união ela tem que se estabelecer pelo amor. Diferente das leis civis, que muitas vezes, né, empreendem situações aos quais, né, atendem interesses. Né? Haja visto que nós temos situações, né, de locais onde se permite, né, o casamento, né, de um companheiro com 10 mulheres. Né? Isso aí, obviamente, né, a lei divina não compartilha com essa situação, porque a lei, obviamente, não existe o amor. Né? Existem interesses, né, atendendo a particularidades àquele local. Né? Emmanuel ainda coloca ainda, né, nas ligações terrenas, alegrias e provações. Recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós mesmos, nós próprios. Podem surgir colheitas de momentos anteriores a perturbar a relação. Né? Então, quando se coloca a questão do resgate, né, muitas das situações acontecidas hoje, obviamente, são originárias, né, lá do pretérito. Né? Então, o reencontro daquelas duas almas buscam o resgate de situações criadas. Né? E Emmanuel coloca dessa forma. Então, ou seja, momentos anteriores, né, que vão perturbar a relação atual. Né? Isso está no livro Vida e Sexo. Né? Muito bem. Né? E nós sabemos que dentro dessas questões relacionais, né, uma das situações que pode acontecer é o divórcio. Né? E aí nós sabemos que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Né? Olha bem, né? O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente
o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens não feito. Isso é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina na sua origem. Né? Qual que é a lei divina na sua origem? O amor. Né? Então, foi colocado que o casamento, né, só realmente atende à lei divina quando existe o amor. Se não existe o amor, não tem união. Né? Então, não está ferindo a lei. Né? Ela já não existia, né, a questão do amor. Né? E aí tem a lei civil, né, que dá essa oportunidade de separar em duas situações que, obviamente, já não tinham, não compartilhavam, né, do mesmo objeto, do mesmo objetivo. Né? Muito bem. Né? E, né, para dar ênfase ao que a gente acabou de dizer, aí nós vamos buscar lá na Joana de Ângeles, no livro SOS Família, né? Joana de Ângeles e Diversos Espíritos, onde ela coloca muito claro para a gente essas questões. Né? Psicografia do Divaldo, onde ela coloca o seguinte: períodos difíceis ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano. E o casamento é um empreendimento humano. Né? Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole será considerado como responsabilidade dos genitores, que, se somassem esforços, poderia ter contribuído com proficiência através da renúncia pessoal para a dieta dos filhos. Né? O que a gente percebe que muitas vezes não acontece isso. Né? Sai cada um para um lado, né? E os filhos acabam, né, virando joguete na mão, né, da relação. Né? Se te encontra na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita, necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações. Dá tempo que a outra parte desperte, concedendo-lhe um ensejo para o reajustamento. De tua parte, permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos. Né? E aí a gente traz mais dois galinhos da árvore, né, chamada virtude, né, que é a humildade e perseverança. Aí nós não somos humildes e nem sabemos perseverar. Verdade? Né? No dever, a humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos e acendendo a chama do entendimento e do amor, momentaneamente apagada. Não te apegues ao outro, porém, até a consumação da desgraça, né, se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Né? É um chamamento de atenção que Joana de Ângeles faz, né, em relação àqueles casamentos onde não mais existe o amor. Né? Todo esforço deve ser empreendido para se buscar uma conciliação. É o que ela nos coloca aqui, né? Mas não se deixe, né, ficar preso na questão do apego, né, para que isso não se transforme na desgraça, né, não se transforme em algo, né, que vai realmente, né, trazer situações ainda mais aflitivas, né, ainda mais de conflito para o casal. Né? Ainda dentro do SOS Família, né, ela coloca, né, quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida e a felicidade se acabaram. Prossegue animado de que aquilo que hoje não tem será fortuna amanhã em tua vida. Se estiveres a sós e não dispuser de forças, concede-te de outra oportunidade que enobrecerás pelo amor e pela dedicação. Se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem estás em curso pelo pretérito, ou seja, né, já traz, é uma condição de resgate, porque já vem de períodos anteriores. Né? Ama a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem está em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso, que a ambos dará a paz, facultando desse modo
a outros espíritos que se revincularão pela carne, a ocasião excelente para a redenção. Né? Aqui, né, a gente entende que quando se coloca, né, a possibilidade desses espíritos se alinharem, né, obviamente darão oportunidade para outros, né, reencarnarem utilizando esse consórcio, né, na base do amor, para que eles possam também buscar a sua redenção, né, a construção de algo melhor, né, dentro do seu processo evolutivo. Né. E Kardec traz para a gente também, né, para endossar tudo isso que a gente colocou, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, né, ele coloca o seguinte: na união dos sexos, além da lei material, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Né? Então, o casamento empreende exatamente isso, né? O cumprimento de uma lei imutável e irrevogável, né? Se ela compreende isso e atende exatamente a lei maior, que é a lei de amor. Né? E Kardec traz isso com propriedade para a gente, né? Exclusivamente moral, é a lei de amor, né? Diferente das leis civis que atendem particularidades. Né? Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua do casal fosse transmitida aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Se nas condições ordinárias do casamento a lei de amor não é tida em consideração, a afeição desses dois seres pode ser rompida. Ou seja, né, se nós não temos aí a possibilidade, né, de ter um amor naquela relação, né, e isso, obviamente, pode ser rompido. Kardec traz isso para a gente lá no Evangelho. Né? O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim dos interesses materiais. Né? Quando se fala coração, nós sabemos que coração é sentimento. Né? Se não atende o sentimento, né, que obviamente vai abrigar aí a lei maior, que é a lei de amor, né, e isso, né, ele coloca aqui que isso, essa relação pode ser rompida, porque atende apenas questões materiais, né, apenas interesses puramente materiais, diferente, né, do que se pressupõe a lei de amor. Né? Quando isso acontece, enquanto é conveniente, os interesses materiais estão satisfeitos. Né? Disse que os esposos igualmente estão e muito felizes hão de ser. Se a lei do amor não preside a união, resulta frequentemente que separa-se por si mesmos que as forças se uniram. Né? É muito interessante quando Kardec coloca isso. Né? E a gente, né, novamente cita que a lei de amor, né, é uma lei divina, ela tem que ser cumprida. Né? É uma lei irrevogável, diferente da lei civil. Se a união, né, se preconizou apenas nas questões materiais, obviamente é algo que vai se desfazer. Né? Basta que se contrarie qualquer uma das situações e, obviamente, está desfeita a união. Né? Então, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, deve-se entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Né? Então, o entendimento, né, daquela passagem, quando Jesus coloca, né, não separeis o que Deus uniu, né, o entendido de uma forma muito errônea, né, mas nós devemos compreender que ele coloca exatamente isso. Né? Se a união atendeu à lei imutável, né, irrevogável, que é a lei divina, né, ela compreende toda a situação. Caso contrário, né, ela atendendo somente as questões materiais, ela vai atender as leis dos homens, porque a lei maior ali, né, não foi empreendida, né, ela não foi entendida e, obviamente, ela não foi aplicada. Né? Muito bem. Né? E aí, né, dentro de tudo isso que a gente colocou, nós vamos ver agora exatamente uma questão, né, que é primordial dentro desse estudo hoje, que é a relação do casamento dos espíritos. Né? Então, o casamento dos espíritos, né, não existe casamento espírita. Isso tem que ficar muito claro. Né? E aí, né, tadinha das noivas, né? Que frustração, né? Muitas vezes elas se frustram, né, quando escutam isso. Não existe casamento espírita.
Muito bem, aí nós podemos alegar, né? Mas eu já presenciei casamento espírita. Um casal de amigos espíritas se casaram numa cerimônia diferente. Um diretor do centro espírita fez uma prece lindíssima, por sinal, né? Então, aí nós precisamos entender bem como é que é o processo disso, né? Nenhum centro espírita ou sociedade verdadeiramente espírita que segue os postulados da doutrina espírita, ou seja, o Pentateuco, né, realiza casamentos, pois no espiritismo não existem sacramentos, rituais, dogmas ou mesmo cerimônias, né? E a gente percebe que o casamento em si é cheio de rituais, né, cheio de dogmas, né? E a doutrina espírita, como ela não processa esse tipo de situação, né, não existe, né, o casamento espírita, né? No entanto, né, como o casamento civil quase sempre seguido de uma festa, onde se encontram familiares e amigos, alguns casais espíritas aproveitam a ocasião para fazer uma prece, por exemplo, né, a fim de selar esse importante momento para ambos juntos, né, com pessoas queridas, compartilharem o momento, né? Nesse caso, não podemos dizer que existe apenas o casamento civil, mas não uma cerimônia espírita, né? Porque o verdadeiro casamento é de alma para alma e não depende de formalidade alguma, né? Então, a lei divina, ela pressupõe isso, né? Que exista um amor, né? Entre o companheiro e a companheira, né? Entre os casais, mas, né, não tem formalidade, né? A formalidade é única e exclusivamente civil, né? Agora, as outras questões colocadas dentro da cerimônia são dogmas, né, criados atendendo a particularidades, né, de situação por situação, né? Muito bem, né? Aí nós temos ainda que há pessoas muito felizes, unidas há décadas, que nunca se casaram formalmente, nem sequer no civil. Depende das escolhas daqueles que se unem, né? Então, o direito de escolha, né, é dado a cada um, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas, se naquele casal existe a lei maior, né, empreendendo a união daquele casal, as coisas se processam da melhor maneira possível, né? Então, tem que ficar claro que isso dependerá da vontade dos futuros cônjuges, né? A doutrina espírita não impõe nada, não proíbe nada, né? A responsabilidade, né, ligada aos nossos livre-arbítrio. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? O que poderá ocorrer é mais ou menos o seguinte, né? Mas não vão dar o nome de casamento espírita, né? É o que a gente vai colocar, né? Então, no local escolhido para realizar a cerimônia civil, uma prece poderá ser feita por um familiar dos noivos, né? Não é preciso convidar um diretor de centro, um orador espírita, um médium, etc., né? Até porque sabemos que muitos amigos espirituais também estarão presentes, é lógico, né? O casamento poderá ser simples, sem exageros, excessos e desperdícios. Deve haver a intensa participação espiritual dos noivos, dos familiares e convidados, assim como aos amigos desencarnados, né? Os noivos espíritas devem saber como se casar perante a sociedade e a espiritualidade, respeitando as convicções dos familiares não espíritas, mas procurando fazer prevalecer as suas. Afinal de contas, é você que está se casando. Mas antes de terminar, digo o seguinte: faça do seu jeito, o casamento é seu, seja feliz. Se você quiser usar roupa de noiva, plumas e paetês, aproveite, né? Faça, né? Você tem esse direito, né? Só não poderá dizer que seu casamento foi espírita, né? Porque não existe, né, esse processo dogmático, né, de rituais colocados em relação à questão da cerimônia, né? É a oportunidade, né, que se tem, né, dos noivos, eles sendo espírito, querendo, né, novamente se consociarem, né, mas desde que as coisas sejam feitas com toda a simplicidade possível, né, da forma mais simples possível, né, sem nenhum exagero, né? Muito bem. E aí a gente vai trazer, né, tá lá no Entre a Terra e o Céu, o casamento de Antonina, né, narrado por André Luiz e psicografado por Chico, né, que ele faz o seguinte, né? Traz o seguinte texto: Mário e a viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes, antes do enlace que todos nós aguardávamos contentes. A Mara Zulmira, reconhecida aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceu o lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com o ato civil, na mais acentuada simplicidade.
Muitos companheiros do nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inolvidável. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça que os anos haviam encanecido, e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração, com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Então, o espírito que estuda e busca entender a doutrina dos espíritos sabe que a orientação é começarmos a nos desvencilhar da materialidade. O empenho maior não deve ser com a cerimônia, mas sim com os compromissos conjugais no dia a dia. O respeito com o cônjuge, a atenção, a amizade, as demonstrações de amor, a responsabilidade de ambos com a educação dos filhos que Deus os confiou. Quando entendemos que Deus abençoa toda união, com ou sem cerimônia religiosa, nossa preocupação será convidar Jesus para viver em nosso lar. É o que a gente precisa buscar. Né? Então, o casamento, né, compreende a aplicação da lei de amor. Né? Não existe a necessidade do cerimonial, né, de todas essas, dos rituais aos quais muitas vezes se coloca. Né? Muitas vezes tem-se uma festividade grandiosa por demais, mas ausente, né, com a ausência do mestre. Né? Não existe, né, a presença da lei maior, né, dentro daquela relação. Né? Então, o que a gente tinha a dizer com relação ao casamento é isso aí. Né? Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta a fazer, estou à disposição antes que a gente passe aí para a segunda parte. Tá? Lene, algum questionamento? Alguém quer fazer? Cinco minutinhos, só para fazer um pouco, rapidinho. José, bom dia. Ele saiu. Alguém vai fazer algum questionamento aí? Seu Luiz? José, bom dia. Bom dia. Com relação ao casamento que não deu certo, né, numa determinada vida, é obrigatório o retorno
uma outra vida com os mesmos cônjuges, ou depende muito do que foi trabalhado na encarnação atual? E existem, por exemplo, impedimentos com relação às pessoas virem com problemas físicos para se acertarem, onde um fica dependendo do outro? O seu Luiz, na verdade, né, a questão do casamento, a gente colocou, muitas situações são de resgate, né? O que se deve prevalecer, realmente, é a questão da tolerância, né? Tem até um caso, né, que eu até ia trazer, eu achei que talvez não desse tempo, né, de uma situação de uma pessoa, né, que vivenciou, né, um grande período, né, com a outra, e muitas vezes ela, depois ela desencarnou e chegou lá no mundo espiritual, ela falou que não aguentava mais, né, a, a situação do companheiro, que só chegava em casa cheio de cachaça, brigando, né? E quando a gente trouxe a situação que deve existir, né, a questão da perseverança, da paciência, né, da compreensão que muitas vezes não existe, e situações, né, muitas delas colocadas aí como provacionais, né, oportunizam exatamente isso, né? São companheiros que são colocados para estarem juntos, né, e aí eles não conseguem ter essa afinização, né? E, obviamente, né, como a necessidade do resgate, a convivência, obviamente, essa situação ela vai se empreender novamente, né? Para que ambos busquem aquela reconciliação, né? A compreensão um do outro, né? Para o seu crescimento espiritual, né? Então, dentro disso que o senhor me perguntou aí, né? Obviamente, né? Essas situações elas vão suscitar novamente, né? A misericórdia divina nos dá essa oportunidade exatamente da reencarnação para que as situações elas precisam, né, ser consertadas, porque já são situações criadas lá no pretérito, né? E, se não se acertar agora, vão ter que se acertar em uma outra oportunidade, né? Isso aí não tem dúvida, né? É a aplicação da lei, né? E nós sabemos que a lei ela não pune, mas nos dá a oportunidade, né, de resgate, né? Nos é colocado, né, uma forma de nós termos a oportunidade de resgatar situações, né, que a nossa não compreensão em determinado momento levou, né, uma situação X ou Y, né? Mas a nossa necessidade de realmente resgatarmos, né, situações criadas lá no pretérito. Ok, senhor? Ok, obrigado. Viu? Gislene? Então, dentro disso que você falou aí, mesmo que um dos cônjuges tenham dado oportunidades, né? Vamos supor assim, que um cônjuge traiu e aí o outro perdoou e tentou e perdoou e fez de novo e perdoou e tal, e ainda tem esse retorno com essa mesma pessoa? É possível, sim, né? Se os dois estão, né? Nada acontece por acaso, não é verdade, né? A gente sabe que são situações, né? Que podem prender. Mas o que pode observar muitas vezes isso, quando essas situações acontecem, é porque não existe amor entre o casal, né? Se existem situações que vão suscitar esse tipo de ato, né? É porque a lei de amor ali não acontece, né? E Mas desculpa. sabe por quê? É só para tentar colocar uma engrenagem nessa mesma ideia. Hum, Por exemplo, a pessoa que traiu e aí tem um distúrbio que chama narcisismo. E ele vai continuar fazendo isso. Então, o outro precisa se submeter a esse tanto de coisas para que não venha
em outra reencarnação com esse mesmo cônjuge? Bom, Gislene, né, dentro daquilo que a gente entende, né, dentro daquilo que a gente vê dentro da doutrina, né, lembra que quando eu disse que nós temos dois galhos no árvore chamada virtude, né, que é muito difícil nós termos, que é a questão da tolerância, né, quanto a questão da perseverança, né, e é algo realmente muito difícil, né, a gente tolerar e perseverar, né, e realmente situações que podem trazer constrangimento, né, a gente sabe que isso dificulta realmente essa condição, né? Mas aí eu volto a insistir, né? Dentro daquilo que é colocado pela lei, né, que é a lei divina, que pressupõe sempre, né, a questão do amor, né? Obviamente aquela relação ela não tem o amor, né? Pode ser uma relação puramente acidental que atendeu uma necessidade momentânea, né? Mas que não compreende, não atende, né, a lei divina, né? Aí, obviamente, essa relação ela não existe, né? As relações criadas pelos laços afetivos, né, essa é a verdadeira união, né? É essa que é colocada, né, que essa realmente vai atender a lei de amor. A outra, obviamente, ela não está dentro desse... É uma relação que simplesmente, né, eu acho que não está buscando nem o resgate, porque está atendendo exatamente, não tem laço afetivo. Essa sim acontece, né? É uma relação que atendeu uma necessidade de momento, aconteceu uma coisa casual, né? Acidental, na verdade, né? Furando a fila das meninas que estão com a mão levantada aí, mas continuando dentro, eu penso assim, houve sim um amor, tá? Enquanto por um tempo, e depois, porque tem vários casais que acontece isso, 30 anos de casado e separam, né? Então, assim, o amor aconteceu, sim, tem filhos, e ninguém fica 30, 40 anos com uma pessoa sem ter amor, né? Aí depois vem essa questão da traição e que a pessoa perdoa uma, perdoa duas, perdoa três e depois não conseguiu mais. Aí, quer dizer, a pessoa que tentou por algum tempo, que casou sim por amor, que tentou por um tempo perdoar e resgatar essa relação, ainda pode vir a sofrer com uma nova reencarnação. É difícil a gente entender isso, né? Castigo. Não é não? Eu entendi seu ponto de vista, né? Mas eu volto a insistir na questão da lei maior, tá? Seu José Carlos. Sim, sim. Seu José Carlos. Sim, pode falar. A gente está aprendendo, obviamente, né? Não estou aqui para poder falar em nome de nenhuma verdade. Estou também querendo me esclarecer. Mas considerando-se que as reencarnações existem para o progresso, né? Para o progresso. Então, toda e qualquer situação não vencida, haverá uma outra oportunidade dentro da situação necessária para se aprender ou reaprender uma situação não conseguida vencer, não conseguida o aprendizado. Então, isso é a minha opinião. Já li alguma coisa, como eu não tenho domínio de onde eu li, não vou mencionar. Mas, por exemplo, se o senhor mesmo deu um exemplo que eu também já conhecia, que a pessoa vivia com o cônjuge que era alcoólatra, etc., ela suportou, mas não amou. Aí eu falei, então agora você vai voltar para amar. Agora vem o meu questionamento. Mas eu acho que para eu aprender a amar, eu não preciso necessariamente estar com aquela pessoa. Até porque, se eu fiz a minha parte, dentro da própria doutrina,
existe o desvínculo. Eu não tenho mais compromisso com aquela pessoa. Eu fiz a minha parte. Aquela pessoa é que tem compromisso perante a justiça divina para o aprendizado daquela questão, né? Isso é eu que penso segundo poucas coisas que eu já li. Então, é preciso que haja o aprendizado. Então, se porventura, então, a pessoa vem uma outra vez com a mesma pessoa e não aprendeu, vem de novo com a pessoa e não aprendeu de novo, vem de novo com a mesma pessoa e não aprendeu de novo. Então, eu creio, é uma minha opinião, eu acho que é preciso que haja o aprendizado. Nós temos que galgar os degraus de todas as necessidades de aprendizado para que sejamos perfeitos um dia, né? Um espírito completo em todas as situações. Então, eu acho que para eu aprender a amar, não significa que eu só vou aprender a amar com aquela pessoa. E se eu desvinculei em termos de eu já o perdoei, eu já compreendi o momento evolutivo moral dele, Deus abençoe sua caminhada, mas eu fiz a minha parte com louvor e com obediência às leis divinas. O que o senhor acha? Você citou, Maria, algo interessante, que é a reencarnação, né? E nós sabemos que reencarnação, ela tem um objetivo puramente educativo. Exato. Não é verdade? Isso. Essa é a compreensão nossa. Então, obviamente, quando se pressupõe, inclusive, eu acho que eu trouxe dentro de um texto aí a questão, né? Nós reencarnamos em vários corpos, né? Nós temos a oportunidade de reencarnarmos, né? De diferentes maneiras, atendendo às nossas necessidades criadas lá no pretérito, né? Então, obviamente, né, a gente pode pressupor que essa nova, né, oportunidade talvez não seja somente como, né, o cônjuge, né, mas pode vir nos oportunizar uma outra oportunidade de fazer com aquele espírito, né, muitas vezes, né, que nos contrariou lá no pretérito, vir de uma outra maneira diferente, para que a gente possa, através dele, né, aplicar a lei de amor, né? Talvez não, eu entendo dessa forma, né? Talvez não como cônjuge, né? Mas talvez possa ser, né, trazendo conosco uma outra situação, né, para que nós possamos aplicar a lei, né? Dando uma nova forma de vida para essa criatura, né? Eu penso assim. José Carlos. Perfeito? Olá. Oi, fala, Giane. Posso fazer um comentário? É lógico. Também sou expert no espiritismo, mas a gente vem aprendendo e retendo informações que nos fazem refletir sobre muitas coisas. Quando falamos de família, quando falamos de casamento, de filhos, nós sempre precisamos nos aprofundar na questão da sintonia, nos vínculos afetivos, seja por amor, por simpatia, no sentido de alegria, mas também no sentido de tristeza. Às vezes estamos vivenciando com um companheiro uma situação extremamente desagradável, quem sabe até por décadas, mas é o espírito imortal quem vai ter a memória do que e do porquê estamos com aquele ser. Muitas vezes nós nos lembramos que Deus é bom, mas Deus é bom e para ele ser bom ele precisa ser justo também. E como a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado, ela nos traz a informação de que, se não for com esse companheiro, será com outro talvez até pior, ou melhor, se fecharmos bem o ciclo daquela situação que precisamos vivenciar. Olha, Jesus falava assim: reconsidera, se recomponha e fique bem com o seu inimigo enquanto está no caminho, para que não te suceda algo pior. Essas reflexões nos fazem lembrar que precisamos trabalhar nós mesmos perante quem quer que esteja perto da gente. Eu falo isso porque também vivencio situações de dificuldades
Estamos no mundo de provas e expiações. Não adianta. Você, às vezes, não quer passar por uma situação e a lei da ação e reação te coloca na outra situação igualzinha, mudando, às vezes, somente os personagens. Era essa consideração que eu queria colocar aqui. E peço desculpas por ter falado muito. Obrigada. Não, tranquilo, Giane. Só um minutinho, só para a gente poder fechar aí, eu vou contar a história que eu tinha dito para vocês, que é o seguinte, né? A história da senhora que suportava o marido. Aproveitar o que a Gislene colocou lá, né? História da senhora que suportava o marido. Após muitos anos de casamento em que o marido vivia aprontando, discutindo, bebendo, a senhora desencarnou. Na pátria espiritual, ao encontrar com seu mentor, ele lhe pergunta: como foi a encarnação? Aí ela responde, né? Você não via? Diz ela. Ele estava sempre bebendo e eu tendo que suportar suas ressacas. Muitas vezes saía à noite e eu tinha que suportar sua infidelidade. Ele era áspero comigo e eu tinha que suportar o seu mau humor. O mentor ficou ouvindo suas lamentações. Quando ela parou, o mentor lhe fez uma pergunta. Minha irmã, Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, ou suportai-vos uns aos outros? Aí ela responde, amai-vos, disse ela. Pois é, como você não aprendeu a amar, precisará de nova encarnação com nosso irmão para aprender a amá-lo. Se já tivesse feito isto, ao invés de apenas suportá-lo por conveniências, não precisaria voltar a esta prova, né? Então, eu queria só trazer isso aqui, né? Para que ficasse aí, para a gente fechar o assunto, né? Pois é. Eu conheço aqui uma pessoa que se separou da companheira e, daí, momentos depois de um certo tempo, arranjou outra companheira. E aí, ele se separou novamente, arranjou outra companheira. E meu marido, conversando com ele, perguntou, né, por que tanto? Assim, por que ele estava tão inconstante? Aí ele falou, ainda não encontrei a parceira ideal. Parece que é tudo igual. Se refletisse um pouquinho, talvez saberia que o problema não é o companheiro, é a sintonia, né? É ele mesmo que precisa mudar. É ele. Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Eu acho que podemos passar para o segundo assunto aí? Pode. Podemos? Muito bem, né? Um assunto também não muito fácil também de ser falado, né? Que trata da questão da confissão e a comunhão dos cristãos, né? Está lá no capítulo 14 do livro Iniciação Espiritismo da Teresinha, né? Então, no primeiro passo, nós entendemos o que vem a ser confessar, né? Então, nós vamos lá no nosso dicionário, né? É um verbo de regência múltipla, que significa fazer uma declaração ou escutar a revelação de alguém, né? O bandido confessou seus crimes ao delegado. Dentro da religião, da segunda religião católica, buscar a absolvição dos pecados através de uma declaração de culpa, né? Uma confissão. Né? Contar, confessou o padre seus pecados, confessou-se com o antigo pároco, né? Para comungar, é preciso confessar, né? Então, a religião católica, ela entende a confissão como isso, né? Aí, por extensão, né? Nós colocamos que o confessar é aceitar como verdadeiro, né? Então, confessou seus métodos ao professor. Fazer uma declaração, manifestar, ou declarar-se. Queria muito confessar as suas intenções, confessou-se cansado. Né? No sentido figurado, é demonstrar alguma coisa, revelar suas expressões, confessava o medo que tinha, acompanhar determinada crença, fé, afirmava confessar a fé cristã. Né? A etimologia da palavra, né, da palavra confessar, vem do latim confessus, né? A confessus ar. Né? É a definição que a gente traz em relação à confissão. Né? E a Teresinha, ela traz para a gente alguns modos, né, de confessar. Né? Eu tenho a impressão que todo mundo deve ter lido o capítulo, né? E eu vou sintetizar aqui. Né? Então, primeiramente, a confissão, né? A confissão íntima, né? É a gente confessar diretamente a Deus. Né?
Aí Paulo traz para a gente lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, onde ele coloca, né? Examine-se, pois, homem, a si mesmo, né? E ele ainda traz ainda, né? Nós ainda temos lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 a 14, onde Lucas traz para a gente o seguinte, né? É uma passagem, né? Está lá no Evangelho, onde ele coloca: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Né? Então, volta aqui, está em Lucas, no capítulo 9, 14. Então, aqui são duas formas de confessar, né? Trazidas aqui, né? Dentro do Evangelho, né? Por Paulo, por Lucas, né? Mostrando a forma de confissão íntima a Deus. Né? É quando nós buscamos o nosso consciente nos ligarmos diretamente à divindade, né? Buscando externar os nossos problemas, né? De forma que o alto possa nos ouvir. Né? Nós abrimos a nossa consciência para esse poder, né? Elevado, ao qual pode nos ajudar, né? A nos libertarmos das nossas situações de conflito. Né? Então, o primeiro aí, né? Quando nós fazemos isso diretamente a Deus. Né? Nos ligando, obviamente, né? Através dos nossos amigos que vão nos interceder junto ao Pai, né? Trazendo aí as nossas dificuldades, né? Buscando nos ligarmos aí àquilo que é positivo. Né? Muito bem. O segundo tipo é uns aos outros. Né? Então, aí nós vamos lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, onde ele coloca: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Né? É muito interessante, né? Quando se traz esse tipo de situação. Né? Ou seja, nós buscarmos nos aliarmos, buscando trazer, né, as nossas dores, os nossos conflitos, né, buscando essa oração conjunta, né, de forma que ela possa empreender ações para o melhoramento de todos. Né? E nós buscarmos o outro, né, para nós buscarmos esse melhoramento. Né? E nós temos também o terceiro caso, onde ele coloca o de público, né? Aí nós vamos lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 3, onde ele coloca: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? Então, aqui, né, é quando a gente se mostra, né, para o outro, mostrando os nossos riscos, buscando a nossa redenção, né, libertando a nossa consciência dos problemas aos quais, né, muitas vezes nós criamos. Né? Muito bem. Né? E aí a gente tem um outro tipo de confissão, né, que é a chamada confissão auricular, né, que nós vamos lá também, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 18, onde ele traz a seguinte fala de Jesus: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Né? Esse versículo foi entendido de forma errônea, né? Entendendo, né, essa ligação do céu aí, né, de uma forma totalmente errônea. Né? Mas a gente traz ainda, né, para a gente depois fazer a discussão desses 2 versículos, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 19, onde Mateus traz, né, traz a seguinte fala de Jesus: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Né? Então, a gente tem aqui os 2 versículos, né? Mateus no capítulo 18 e lá no capítulo 16, né? Onde ele traz, né, 2 citações com essa questão aí, né? Ligar a terra ao céu. Né? Muito bem. Né? Aí nós vamos lá em Mateus, aliás, Emmanuel, né? No livro onde ele fala, né, Doutrinando a Fé, onde ele fala a respeito dessa confissão auricular. Aí, Emmanuel fala o seguinte, interpelado há dias a respeito da confissão auricular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida, de momento, adiando um instante de expender outras considerações atinentes ao assunto. Padre católico que fui, na minha última romagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Não será a minha palavra que vai condenar qualquer religião, todas elas nascidas de uma inspiração superior, que os homens viciaram, acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhes os sagrados princípios. Ele diz isso a Emmanuel. Né? Aí ele continua. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser nos seios da coletividade, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem, e as amoldando ao abismo de suas materialidades habituais. E, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. Olha bem, né? Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem e as amoldando ao abismo de suas materialidades habituais. E, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. Né? Muito bem. Né? E aí a gente vai partir, né, para a confissão nos tempos apostólicos. Né? Vamos entender o que seria isso. Né? Se é verdade que na época do precursor, né, ou seja, João Batista, né, os novos crentes adotavam o sistema de confessar publicamente as suas faltas e os seus erros. Tal costume diferia essencialmente de tudo quanto criou a Igreja Católica, nesse particular, depois da partida para o além dos elevados espíritos que lançaram com o sangue dos seus sacrifícios e com a mais sublimes renúncia dos bens terrenos, as bases da fé que tem resistido ao bolor dos séculos. Né? Que fé que é essa? Né? A fé no Cristo. Né? Deturpada, né, no correr dos tempos aí, por situações várias. Né? E aqui não cabe a gente, né, detalhar, né, porque nós não temos nem tempo. Né? Então, a confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos constituía para o homem uma forte barreira, evitando a sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações. E semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Todavia, os tempos decorreram e, no seu transcurso, observou-se a transformação radical de todas as leis sublimes de fraternidade cristã, anteriormente preconizadas. Né? E a gente percebe a modificação, né? Obviamente, aí, pela mão do homem, modificando aquelas leis, né,
que a gente sabe que as leis divinas, né, elas são irrevogáveis, mas o homem busca, né, achando que ele tem essa possibilidade de atender às suas necessidades e vai, né, alterando, né, todas essas questões. Muito bem, né? Então, aí a confissão auricular e a sua grande vítima. A confissão auricular constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas do romanismo, né? Ou seja, dentro de Roma foi criada várias situações e elas foram desvirtuadas, né? Obviamente atendendo, né, aquelas particularidades colocadas por Roma, né? E é justamente a mulher, pelo espírito sensível de religiosidade, que caracteriza a maior vítima do confessionário. Olha que interessante, né? Infelizmente, toda a série de absurdos do inqualificável sacramento da penitência é oriunda dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da igreja, que perversamente criaram os longos e indiscretos interrogatórios, aos quais terá a mulher de submeter-se passivamente diante de um homem solteiro, estranho, que ela inúmeras vezes nem conhece, né? Então, aí, né, a confissão auricular e a sua grande vítima, né? Então, vem desde os tempos lá da Roma, né, essa situação, né, de atender uma condição colocada, né, por esses falsos teólogos, né, esses falsos moralistas, na verdade, né, que, obviamente, estão atendendo particularidades, né? E aí a gente coloca, né, os padres, geralmente, em virtude do seu desconhecimento dos sagrados deveres da paternidade, não a vão interpelar no tocante às obrigações austeras do governo de casa. Ferem exatamente os problemas mais íntimos e mais delicados da vida do casal, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando passo aos pensamentos mais injustificáveis e, às vezes, repugnantes. E o véu da modéstia e de beleza que Deus concedeu à mulher, para que ela pudesse mergulhar como um lírio de espiritualidade nos pântanos deste mundo, é arrancado justamente por esse homem que se imputa ministro das luzes celestes. Muitas vezes, é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Dolorosos e pesados tributos são cobrados das católicas romanas, que, confiadas em Deus, lançam-se aos pés de um homem cheio das mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a imagem da divindade do Senhor. Né? E é exatamente isso, né, que se faz, né, o confessionário, né, dentro daquele confessionário, né, onde essa confissão auricular, né, essa fala de pé no ouvido, né, que muitas vezes, né, não sei nem se existe ainda hoje, né, mas que acontecia e, obviamente, a maior vítima de todas essas situações, né, colocada diante de um estranho, né, é exatamente a mulher, né? Muito bem, né? E aí a gente tem a questão da reforma necessária, né? Então, não podeis calcular a imensidade de crimes perpetrados à sombra dos confessionários penumbrosos, né? Onde almas aflitas e fervorosas buscam consolação e conforto espiritual, né? E eu me lembro do tempo de criança, os confessionários, exatamente, num canto, né, meio escuro, né, isolado, longe de tudo, né, onde essas almas aflitas iam buscar o consolo, né? O que se faz necessário em nossos dias é reforma de semelhantes costumes. Quando essa renovação não parta das autoridades eclesiásticas, que ela possa nascer dos esforços conjugados de todos os esposos e de todos os pais, substituindo eles os confessores junto de suas esposas e de suas filhas. Muitas vezes, quando procurado por consciências polutas, que me viam fazer o triste relato de suas existências repleta de deslizes, eu nunca me senti com autoridade bastante para ouvi-las. E aí, né,
Diz que quem traz isso para a gente é Emmanuel, né? Aí ele traz, né? Confessai-vos uns aos outros. Todo espírito do Evangelho, legado pelo Mestre, a humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem, dentro dos seus interesses mesquinhos, das suas ideias de antropomorfismo. Por isso, nós que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências, podemos declarar diante de nossa consciência e diante de Deus que nos ouve, que nenhum bem pode protagonizar a confissão auricular ao espírito, sendo o costume eminentemente nocivo, com seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes, e quando a vossa imperfeição não vô-la permita, procurai ouvir a voz de Deus na voz de vossa própria consciência. Emmanuel, né? O Emmanuel traz para a gente todo, ele como foi padre na encarnação passada, né? Ele tem essa experiência e traz para a gente que essa confissão auricular ela é danosa, porque ela prejudica essencialmente, né? Principalmente aí a mulher, né? E aí a gente tem que Jesus, né? Ele é o pão da vida, né? E ele que nos dá essa condição de entendimento, de que a gente deve buscá-lo sempre em todas as situações de conflito, né? E nós, lá em João, no capítulo 6, versículo 33 a 35, a gente coloca, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dás-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ao dizer que é o pão da vida, Jesus está afirmando que, por mais que ele possa nos dar tudo o que precisamos, inúmeras bênçãos, não é disso que precisamos. Ele disse, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Está lá em João, capítulo 6, versículo 57. Não nos alimentamos de algo que ele nos dá, mas dele mesmo. Ele é a nossa vida. Ou seja, ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, né? Ele é o nosso farol. É o fio condutor que nos encaminha, né, para as situações que vão nos dar exatamente, né, fazer com que a gente possa dar esse salto na busca, né, do nosso processo evolutivo com toda a tranquilidade e serenidade possível, né? Jesus tem essa, através da sua autoridade moral, né, dentro daquilo que ele veio nos mostrar, nos dá essa possibilidade, né? Muito bem, né? E ainda, dentro dessa questão, né, colocada, a gente vai ver, né, o que vem a ser, né, esse comungar. Aí nós vamos lá em João, no capítulo 56, versículo 57, que ele coloca, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. E como o Pai que vive me enviou, e eu pelo Pai, assim aquele que se alimentar de mim, viverá por causa de mim. E nós vamos lá em Lucas também, no capítulo 22, no versículo 19, que Lucas diz, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. E lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47, nós ainda temos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e da comunhão, e no partir do pão e das orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar, né? E aí a gente vai buscar, né? Obviamente, dentro de tudo isso que foi colocado, né, a nossa comunhão com Jesus, né? É nós partilharmos com ele desse pão que ele nos dá, né?
a oportunidade, né? A nossa necessidade de crescimento passa de nós realmente comungarmos com Jesus, ou seja, nós buscarmos vivenciar situações de positividade, estarmos sempre no padrão elevatório elevado para que nós possamos chegar até ele, né? E a nossa comunhão com Jesus passa por isso, né? E ele dá o seguinte para a gente, né? Emmanuel, de novo, né, traz uma colocação que nos leva a esse caminhar, né, em busca dessa comunhão com ele. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Jesus traz isso para a gente. Né? Então, nós precisamos enxergar. Né? Todo dia nós temos um convite para segui-lo. Né? Então, ele fala, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Quem traz isso é João. Né? Aí Emmanuel coloca para a gente. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais e que respira as almas que se lhe assemelham. Né? E a Jeane trouxe para a gente a questão, né, da sintonia. Então, nós temos, né, obviamente, através da sintonia, a possibilidade de nos afinizarmos com várias situações. Né? Então, essa vida comum com a qual nós hoje estamos inseridos, né, nós temos essa possibilidade, né, de estarmos afinizados com várias situações. Né? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Né? Então, aí o pensamento, né, já que nós estamos inseridos em várias faixas vibratórias, né, nós temos essa possibilidade, né, de, obviamente, nos afinizarmos com situações tanto encarnadas quanto desencarnadas. Né? E aí, né, essa comunhão nossa com o Mestre Jesus, né, é exatamente quando nós temos essa possibilidade de nos elevarmos espiritualmente, né, e acessarmos, né, todas aquelas situações aos quais ele permite, né, que nós possamos, obviamente, desde que pensamentos elevados, né, e isso vai fazer com que a gente possa alçar degraus dentro dessa escala superior. Né? Então, eu fecho o estudo de hoje com essa citação de Emmanuel aí, né? Nos concitando a manter o nosso pensamento elevado, né? Nosso padrão vibratório elevado, para nós buscarmos sempre estarmos, né, em comunhão com Jesus, né? Dentro dos nossos propósitos, dentro daquilo que a gente realmente quer. Né? Então, era isso que eu tinha para colocar. De novo, volto e coloco à disposição se tiver algum questionamento para ser feito. Gislaine, Elcio, Diane, Marilene. Nada? Pois é, eu não consegui ouvir, era uma pergunta? Que eu fiz agora? É porque o computador travou aqui, o celular. Daí eu perguntei se tinha alguém, alguma coisa, se alguém tem alguma coisa colocada, eu perguntar. Não. Bom, se não tem, Gislaine, eu encerro minha participação aqui, né? E agradeço a oportunidade de estar com vocês. Né? E aí, né, pode encaminhar aí para o fechamento, pedir alguém para fazer a prece final, né, para a gente, por favor. Rosana, seu Luiz. Travou, seu Luiz. Agora? Agora sim. Nós aqui agradecemos aí a sua dedicação, né? Você sempre nos auxiliando nessas palestras. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço você pelo carinho que você tem pela casa, né? Sempre
por nós todos aí, né? Outras pessoas que também não são da nossa casa, né? Mas que vêm, né? E ouvem uma palestra significativa como a sua. Muito obrigado, né? Que Jesus te ilumine sempre. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Alguém pode fazer a oração final aí, né, seu Luiz? Ô, Zé Carlos, Oi. bom dia a todos, amigos. Também quero parabenizá-lo, viu? Uma palestra muito boa, muito elucidativa, e são coisas do nosso cotidiano, né? Acredito que a maioria de nós vem de origem católica, não é? Então, eu também sou de origem católica. Então, a gente desenvolveu durante muitos anos uma cultura que é natural a nós, seres humanos, especialmente nós que somos da terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos. E nós impregnamos isso, e não é fácil a gente desligar das culturas, dos dogmas, né? Muitas vezes. Dogmas a gente já desligou, né? Graças a Deus. Mas, então, alguns esclarecimentos seus foi muito bom, né? Eu, particularmente, até uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu ficava pensando assim, o padre fala lá no casamento que até que a morte os separe. E eu ficava pensando assim, mas tem que morrer, então, para acabar o sofrimento? Porque às vezes não dá certo, né? Como foi bastante explorado aqui hoje. Então, entrando para o Espiritismo, é que eu comecei a entender de que a morte é a morte do amor, né? É o que você colocou aí hoje. Né? Se o casamento não foi coisa efetivamente feita por Deus, né? A união, o que eu quero dizer com isso, significa o seguinte, que foi de pleno amor das partes, ou seja, se é de pleno amor, é coisa de Deus, né? E muitas vezes é por equívoco, por interesse, muitas vezes a gente sabe também, e por equívoco. A pessoa acha que vai dar certo, por causa de algumas virtudes do outro, e no fim não há sintonia, há só a observação das coisas materiais, né, que nós temos muito, dos defeitos, defeito de cá, defeito de lá, defeito de cá. Claro que isso não vai dar certo, né? Então tem que ter a dose de tolerância e de resignação, que nós sabemos a diferença, né? A resignação é o consentimento do coração. A tolerância, muitas vezes, você tem que tolerar um chefe difícil, por exemplo, porque você precisa de um emprego, né? Então, a gente, no Espiritismo, a gente passa a conhecer muitas coisas que eram complexas, né, para a gente, porque sem criticar os irmãos religiosos, que graças a Deus são religiosos, porque se todos tivessem uma religião, embora todas elas tenham suas imperfeições, né, porque nós é que somos imperfeitos, se todos tivessem, o mundo seria muito melhor, sem dúvida nenhuma, porque o objetivo das religiões, né, básico é proporcionar condições para que o homem, ser humano, seja melhor do bem. Entendeu? Então, você foi muito elucidativo e eu te parabenizo. Né? E se não houver nenhum candidato para fazer oração, eu estou à disposição. A Giane quer falar. Microfone fechado, gente. Deve ter travado, né? No livro Missionários da Luz, tem um caso de 3 médiuns que saem da reunião mediúnica. Um deles, o obsessor, é o marido, né? Que já faleceu. Então, a morte não separa. Nunca mais a gente pode falar essa frase. É isso, obrigada. Falando certíssimo. Dona Rossana, alguma coisa? Quando nós falamos, né, até que a morte os separe, quando nós falamos não, quando a nossa igreja católica, que nós, acho que a grande maioria aqui, passou por esse processo da igreja católica. Aí ficava todo mundo assim, até que a morte os separe. Que grande ilusão.
Então, como nós estamos aqui na aprendizagem, vamos continuar, que a morte não nos separe, que sejamos todos unidos pelo amor. E agradecendo a Deus pelas oportunidades que estamos tendo. Aquilo que a gente acha que não deu certo sim. Já cumprimos pelo menos uma parte. Se faltou alguma coisa, a gente vai voltar para acabar de cumprir. Muito obrigada. Tá certo. Bem, mas acho que não tem ninguém mais a falar, né? Marilene, nada, Marilene. Ah, tudo bem. Então, eu acho que Tá. né? Marilene, você podia relatar aquilo que você relatou para a gente. Por favor, foi muito bom. Ah, meu Deus. Tá ligado aí o Se for microfone? possível, né? Tá ligado, tá? Oh, meu Deus. Eu não sei se seria assim tão vias tão a calhar, mas como ela pediu, eu vou falar. A gente estava conversando justamente sobre casamento, sobre essas questões, né, que às vezes levam a desfecho assim, da desunião, da separação e vice-versa. Então, eu não sei por que ela pediu, mas eu vou falar. Então, eu dei um exemplo meu mesmo, pessoal. Pedi licença e agora, mais uma vez, né, que eu estou mais um tanto de gente expondo a minha vida pessoal. Eu comentei que eu, num determinado momento da minha relação, do meu casamento, tive algumas dificuldades e acabou a gente se separando, porque o meu companheiro, né, infelizmente, teve uma questão assim da infidelidade. Então, a gente teve um pequeno problema. Mas, quando aconteceu isso, que trincou aquela relação, eu parei para considerar que ele casou-se muito jovem, mas jovem demais mesmo. E uma pessoa que teve uma vida, um local onde morava, toda uma situação que não lhe permitiu grandes oportunidades, experiências na vida, principalmente com relação ao sexo oposto, né? Nunca conviveu com muitas mulheres, nunca teve muitos namorou muito pouco, conviveu muito pouco nesse sentido. Então, num determinado momento do nosso relacionamento, onde eu já tinha filhos, adolescentes e tudo, ele se empolgou muito com uma outra pessoa, uma jovem, muito bonita, por sinal, e ficou aquela dificuldade na relação. Então, eu fui considerar que ele era muito jovem, que não tinha tido quase nenhuma experiência naquela área, que era muito natural, principalmente como homem, que é assim, muito mais voltado para essas questões da matéria no campo da sexualidade. Então, eu achei até certo ponto natural que ele ficasse envolvido emocionalmente com outra pessoa, que ele tivesse se disposto pela vida a uma situação que o levou a envolver emocionalmente com uma outra pessoa, empolgou com aquela situação. Então, eu, achando que era de maturidade, o chamei e falei com ele que eu ia lhe dar uma outra oportunidade, que eu achava que era de maturidade e que ele ia vencer aquela situação, que eu ia aguardar o momento que eu tinha quase certeza que ele ia vencer aquele momento e ia, né, retornar à situação normal entre a gente. E realmente foi o que aconteceu, né? Eu vivenciei aquilo, compreendia o momento evolutivo dele, a situação em que ele se encontrava, e dentro de tivemos um período separados, mas depois de um período, a gente reviu a situação, voltamos à relação, que foi maravilhosa até o momento do seu desencarne, que ainda levou muitos anos. Bacana. Teve aquela paciência, igual foi colocado no texto anterior, né? Realmente é algo difícil, né, complicado, porque realmente, né, nós não somos tolerantes, né, e nem pacientes. Né? São coisas que a gente precisa buscar, mas realmente é algo muito difícil e eu acho que está dentro dos parâmetros aos quais está colocado. Nós ainda estamos vivendo uma questão de fidelidade muito grande, né?
E realmente são situações difíceis, né? Choca muitas vezes as situações e a gente acaba, né, caminhando por um lado que muitas vezes não seria o normal, né? Mas, como todo é aprendizado, né, obviamente, nós temos essa oportunidade, né, nos é dada uma oportunidade, né? E eu acho que isso cabe muito dentro daqueles 5 tipos de casamento, quase a gente colocou, né? A maioria de nós, né, obviamente, raríssimas exceções, casou-se acidentalmente, né? Então, aí acaba tendo esses desastres, muitas vezes a gente vê aí que, né, acontece aí, realmente não tem o amor, né? E aí as situações, né, realmente não fluem, né? Mas é isso. Obrigado aí pelo seu relato, Marilene, né? Ok. Muito bem, acho que o Elcio agora pode fazer a oração, né, seu Luiz? Acho que ninguém mais tem nada a colocar, né? Eu, mais uma vez, agradeço, gente, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje pela manhã, né? Quase que eu fui para aí, né? Eu já estava dentro do Uber, já caminhando, e a Gislene me manda mensagem. Não, é online. Eu falei, não, estou brincando, né? Da minha grade está presencial, né? E se eu chego aí, ia ser um desastre, né? Porque como é que eu ia fazer, né? Mas tá bom, deu tempo ainda eu não dei 5 metros dentro do Uber, aí eu vi a mensagem, eu pedi para cancelar a vida, né? Mas tá tudo certo, Mas foi bom, né? E espero, né, ter atendido aí sei que é um tema difícil, né? E eu vi quando colocou a listagem, ninguém se propôs a fazer, porque realmente é complicado, né? Obviamente, eu não sou expert, né, para falar de casamento, né? A gente busca dentro da literatura, tanto que eu fiz isso, fui buscar dentro da literatura, com quem tem conhecimento, né? Joana de Ângeles, né? Emmanuel, né? Eu poderia trazer outros, né? Mas eu peguei esses dois porque dentro daquilo que eles trazem, realmente com certa propriedade, né? E eu gostaria realmente de engessar, né, o que a Terezinha traz, que ela traz de uma forma mais simples, né? Justamente porque é a iniciação espiritismo, para que as pessoas possam conhecer, né? Mas a grande maioria que já tem um conhecimento vasto, né? Eu vou buscar algo mais substancioso, né, para realmente atender aí as nossas necessidades, aquilo que, né, eu pressuponho que o necessário para que a gente possa ter um pouquinho mais, né? E, obviamente, a semente está lançada aí, que vocês estão no campo para poder buscar, né, mais conhecimento aí, que isso é importante, né? Mais uma vez, gratidão. Meu amigo Elcio. Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe Santíssima, querida, nossos mentores, nossos anjos de guarda, nós agradecemos essa oportunidade maravilhosa, divina mesmo, que tivemos hoje, de mais um aprendizado, mais um aperfeiçoamento dentro dos conhecimentos do Espiritismo, da doutrina, que tanto nos ajuda em todas as áreas. Agradecemos a exposição do José Carlos, agradecemos a presença de todos nós e pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, que nos dê sustentação dentro das nossas imperfeições ainda, que possamos compreender, observar melhor os nossos casamentos, não só entre pessoas, mas os casamentos ligados aos apegos, aos vícios, os casamentos inconvenientes de toda ordem. E aqueles que, porventura, têm inconveniência, mas que têm a essência de Deus, como os relacionamentos pessoais, mesmo com alguma dificuldade, que tenhamos discernimento, paciência, fé, empenho, para perceber se aquilo realmente é coisa de Deus e sigamos em frente, então. Agradecemos por esse dia e desejo a todos um ótimo fim de semana junto aos seus familiares. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Elcio. O resto do pessoal aí que esteve conosco, né, nessa manhã.
e até a próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço. Amém. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada. Até a tarde. Obrigada. Mais tarde a revista. Tchau, Elcio.